o Daniel Silveira ele está no regime semiaberto, né, ele poderia trabalhar durante o dia e retornar ao presídio à noite, mas o ministro Moraes proibiu o Daniel de trabalhar. Então ele só fica vendo o tempo passar, ele não tem outra atividade. Então ele está hoje na colônia de Magé, mas nesse momento ele está em tratamento por questões de saúde, ele está lá em Petrópolis, depois da autorização da saída temporária, que nós não pedimos saída temporária, mas ele deu, para que ele fizesse as fisioterapias depois da cirurgia do joelho. Então, o Daniel Silveira hoje, ele, além de ser perseguido político, ele é um preso de estimação do Alexandre de Moraes e nesse momento se encontra no regime semiaberto na colônia de Magé, no Rio de Janeiro. A saúde eis a questão, né? O Daniel ele fez no último dia 26 de julho uma cirurgia de reconstrução do joelho. Eu não tenho os termos técnicos, que eu não sou médico, sou advogado, mas ele fez uma cirurgia bastante agressiva e tanto é que as fotos que nós publicamos aí demonstram claramente a gravidade e a magnitude dessa cirurgia. Então ele teve febre, a saúde dele está bem fragilizada desde o final de dezembro, quando ele procurou ajuda médica por conta de questões renais. Mas afastado dessa questão renal que deu um tempo agora, ele está com o joelho operado e está em fase de fisioterapia depois de quase 10 dias de atraso devido ao ministro Alexandre de Moraes não cumprir a lei, não cumprir a Constituição, que é o direito à saúde, é um direito constitucional. A primeira delas é a prática da tortura, né? O ministro Alexandre de Moraes está torturando o Daniel Silveira. Isso aí basta que qualquer pessoa possa acessar a Lei 9455 de 97, ler o artigo 1º e depois vai lá para o inciso 3, inciso 2 e 3. Vai ver claramente que o Daniel Silveira está sofrendo tortura. Então, o que nós interpelamos, o que nós pedimos? Nós pedimos a prisão domiciliar humanitária, viu? Porque esse é um direito quando o sistema penal não tem condição de cuidar do Daniel. O fato dele morar em Petrópolis e o presídio ser em Magé já é mais do que suficiente. Inclusive, a própria PGR manifestou favoravelmente a prisão domiciliar humanitária, mas ele, em completa violação à ordem legal, porque além da Constituição, além da prática da tortura, ele violou a lei, porque ele não pode decidir nem mais nem menos do que a defesa pede. Nós pedimos a prisão domiciliar, ele inventou a saída temporária. Então nós fizemos mais de 30 pedidos para a prisão domiciliar e não foi apreciado até esse momento. E nós impetramos 3 habeas corpus, né, que caiu com o Fux e todo mundo sabe que ali bebeu a água. Fux já negou o habeas corpus, então assim, querem literalmente que o Daniel morra. O Alexandre de Moraes ele atua como um tirano, porque ele não respeita a lei, ele não respeita o decreto presidencial, não respeitou, e os demais membros também não respeitaram, apesar que a própria PGR, na época do julgamento das ADPFs, que queriam a revogação do decreto, a cassação do decreto por suposto favorecimento pessoal do presidente, né? Porque lembrando que a graça presidencial é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República, então não tem violação nenhuma de Constituição. Eles interferiram claramente, mais uma vez, no Poder Executivo, não respeitam a separação de poderes. A prática de ilegalidades é tamanha que, quando no final do ano o Lula concedeu o indulto presidencial, o Daniel tinha o direito. Mas como o Daniel é um perseguido político, é o preso de estimação do Moraes, e aí ele em conluio com a PGR, eles simplesmente disseram que não aplicava o Daniel, mas aplicava sim. Então assim, por 2 vezes ele foi indultado, e por 2 vezes o ministro Alexandre de Moraes e o STF sacrificaram a Constituição, sacrificaram o direito dele de ter a sua liberdade de volta. Daniel nem sequer deveria ter sido preso em 16 de fevereiro de 2021. Porque suposto ataque às instituições, ou suposta tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, isso é uma piada. Porque Moraes e os demais membros que foram, em tese, ofendidos com o vídeo, eles poderiam ingressar com ação de calúnia, difamação e injúria, que está no Código Penal. Mas preferiram se autodeclarar, se auto-intitular o Estado. Então eles se revestiram da figura do Estado para poder aplicar a sanção legal, a sanção penal ao Daniel, condená-lo a 8 anos e 9 meses de prisão, regime fechado, por falar.
ele, aliás, falar, de acordo com o artigo 53 da Constituição, que eu entendo que foi revogado, o parlamentar, no exercício do seu parlar, ele tem a imunidade formal e material por quaisquer palavras, opiniões e votos. Então isso foi mais uma aberração. Então é um conjunto, Elton, de aberrações que a gente que chegou ao ápice em maio de 2023 com a anulação do decreto presidencial do presidente Bolsonaro, que indutou, que deu a graça presidencial ao Daniel, e posteriormente o não reconhecimento do decreto do Lula. Então, Daniel Silveira é uma vítima, um torturado, é um preso político. A gente está vendo agora recente, inclusive, essa violação, porque no direito penal, a pena não pode passar da figura do condenado. E aí o sujeito aí, ó, chamado Alexandre de Moraes, ele ignorou completamente esse artigo, esse inciso do artigo 5º, que fala expressamente que tem que ser individualizado. E outra, não pode passar para a família. Nós tivemos agora o caso recente da esposa do Eduardo Bolsonaro, que ele mandou bloquear as contas. No caso da Paola, que é a esposa do Daniel Silveira, também, ela teve a conta bloqueada, a rede social, foi ameaçada de prisão caso ela publicasse alguma coisa no Twitter ou mesmo no Instagram. E aí ela foi calada, como tantos outros foram. E a individualização de conduta é tão importante que essas ações do 8 de janeiro, essas perseguições, esse sequestro, todas elas são ilegais, porque não individualiza a conduta. Você não sabe o que a pessoa cometeu de crime. É uma suposta criminalização coletiva sem sequer saber quem fez o quê. Então, o ministro Alexandre de Moraes demonstra claramente que ele não entende nada de Constituição, não sabe nada de lei, é um analfabeto jurídico de pai, mãe, parteira, não entende absolutamente nada. Isso, infelizmente, está sendo agora colocado na prática e o estado de debilidade do nosso Poder Judiciário, da nossa Constituição, do nosso Estado de Direito, está aí, para quem quiser ver. Na realidade é uma viagem, na realidade não existe golpe. Golpe nós estamos vendo agora, com essa questão da USAID, né, a USAID, e essas revelações foram feitas agora lá na Câmara. Isso sim é golpe, que foi praticado pelo PT, pelo TSE, por Moraes, pelo Barroso, ou seja, toda essa turma aí, essa realmente, tanto é que a revista publicaram aí, é o golpe do golpe, né? Não existe golpe para destituir, porque o cara era presidente da República. Como é que ele vai dar um golpe nele mesmo? Então, assim, é uma viagem. Obviamente, eu não concordei com o resultado da eleição. Para mim, houve sim fraude, falo e afirmo claramente, e agora está vindo à tona aí justamente as provas que houve. Então, a revolta popular que houve no 8 de janeiro, você não pode classificar aquilo como tentativa de golpe, você pode classificar aquilo como um direito que está previsto, inclusive, na Constituição e no Código Penal, que afasta essa conduta de você criticar poderes institucionais. Isso nunca foi e nunca será golpe. Golpe foi o que eles fizeram. E fizeram sequestrando mais de quase 2.000 pessoas e condenando aí inocentes, pessoas que perderam a vida como Clesão, e aí na clara tentativa de supostamente defender a democracia, mas na realidade eles estão acabando e aniquilando a democracia verdadeira, né? Que acho que foi tão sequestrada pelo sistema e pela esquerda que eu não suporto nem ouvir mais a palavra democracia. Não, jamais. O Daniel, quando ele foi preso em 2 de fevereiro de 2023, porque acabou o mandato dele. Porém, o ministro não entende que ele é o executor da pena, tanto é que ele está executando. Então ele já foi a vítima, ele já foi o julgador, já foi o promotor, o condenador, agora ele é o executor da pena. Ele também agora está se passando por secretário de administração penitenciária do Rio e também diretor do presídio lá onde está o Daniel, porque nenhum deles tem autonomia para nada. Então, assim, é um estado acéfalo, ou seja, anomia total de leis. Alexandre de Moraes prova mais uma vez que ele não tem nem a condição moral de ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, de ocupar uma vaga ali. Infeliz mesmo essa Corte Suprema nossa, que é uma instituição respeitável, mas com essas pessoas lá, ela simplesmente foi à lona, acabou. Ali é só um reset para poder recuperar a honra e a dignidade da Corte e também assumir o seu papel. O artigo 102 da Constituição é muito claro. Foro de prerrogativa de função, está lá. Todas as autoridades. Então,
Daniel Silveira não é mais deputado federal, então ele teria que ir para a primeira instância, como diversos outros que não são mais deputados ou perderam a condição de parlamentar, eles teriam. Mas o Supremo está julgando pipoqueiro, está julgando vendedor ambulante, mendigo, cabeleireira. Então, assim, foi uma azucrinação, na realidade foi uma avacalhação. Avacalharam com a Constituição e o artigo 102. Então acabaram com a Constituição. Ele está aí quase juntando tudo, quase mais de 4 anos, quase 5 anos 4 anos e pouco aí de pena, juntando as prisões e tudo. Ele tem direito ao próximo regime agora, que é o aberto. O aberto ele não vai mais poder ficar no presídio, então ele vai ter que ir para fora. Aí a gente acredita pelos cálculos, né, das remissões e cumprimento de pena, que em meados de setembro ele já vá para o regime aberto. E aí ele certamente vai usar tornozeleira, porque é um fetiche do Alexandre de Moraes que o Daniel use tornozeleira, mas que ele vai para o aberto, isso aí é fato, está na lei, e ele não pode, não consegue, como ele não conseguiu lá quando foi para o regime semiaberto, e quando houve o livramento condicional, mas 4 dias depois ele revogou por uma piada, que foi a falta de pedir autorização para ir para uma emergência hospitalar para cuidar da saúde. Então, o Supremo suprema violação às normas da Constituição, ou seja, ali não se respeita nada. Eles têm que cumprir a Constituição, porque lá na Constituição tem o freio e contrapeso, que é uma função do Senado. Eles têm que cumprir também o regimento interno. Então, como eles não cumprem nada, a maioria é covarde, aí nós vimos aí o exemplo do Ciro Nogueira, né, que veio com aquela falácia toda de não vai ter maioria, não interessa, tem que pautar o impeachment, né? Então, o Senado Federal, por ser o espaço, ser o órgão que faz um controle do STF, dos atos das legalidades e ilegalidades do STF, ele tinha por obrigação de fazer cumprir a Constituição. E infelizmente, por conta de um covarde prevaricador que tem lá na presidência, que chama Davi Alcolumbre, que sucedeu o pior de todos os presidentes, que foi o Pacheco, que hoje nós estamos vendo a posição dele, que ele sempre foi um petista disfarçado de liberal. Então, a culpa disso tudo que está acontecendo é do Senado. Aí vem uma sucessão de presidentes, desde o Alcolumbre mesmo, em 2019, quando deveria ter tomado providências nos inúmeros pedidos de impeachment por conta da questão do inquérito 4781, não tomou nenhuma providência. Depois veio o Pacheco, foi essa desgraça toda que aconteceu aí. E tudo isso está acontecendo, Welton, é culpa do Senado Federal. A maioria deles está pendurado lá por conta do foro de prerrogativa. Por isso que eu sou a favor da PEC do fim do foro, porque aí sai da alçada do STF, cessam-se as chantagens, porque ali todos são chantageados. Basta você ver as publicações aí de uma jornalista do Globo que diz que o mercúrio vai ferver por conta, se pautarem o impeachment do Alexandre de Moraes, eles vão pegar e desengavetar lá inúmeros processos contra parlamento, contra senadores. Então, essa é a prova de que o sistema está falido. E falido a gente tem uma solução, é resetar, e o impeachment hoje é uma solução a curto prazo para que a gente consiga, inclusive, renovar o Senado agora em 2027.